Então, os hormônios da hipófise, nós temos o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Os hormônios do ovário, nós temos o estrógeno e a progesterona. O ciclo menstrual, normalmente, ele tem a duração de 28 dias. Durante esses 28 dias, ocorrem alterações nos ovários e no útero da mulher. Essas alterações são controladas por aqueles 4 hormônios que eu citei para vocês. Então, na verdade, o ciclo menstrual ele é dividido em 2 fases. A primeira fase, que é uma fase germinativa, e a segunda fase, que é uma fase secretória, uma fase de secreção dos hormônios, onde existe a preparação do útero para abrigar o embrião se ocorrer uma gravidez. Então vamos conversar um pouquinho sobre a fase proliferativa do ciclo menstrual. Então observem agora a ação do FSH, produzido pela hipófise no ovário. O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo menstrual. Então nós vamos ter aí o FSH agindo nas células ovarianas, que são conhecidas como folículos. As mulheres apresentam de 600 mil a 1 milhão de folículos, que começam a passar por um amadurecimento a partir da sua menarca. Em seguida, o folículo começa a se desenvolver e começa a produzir o estrógeno, hormônio que vai inibir o FSH. Então percebam, a hipófise produz FSH. Um folículo é estimulado, um folículo em relação aos milhares de folículos que nós temos no ovário. E as células foliculares vão amadurecendo e passam a secretar o estrógeno. O estrógeno agora sai do ovário e através da corrente sanguínea chega à hipófise e inibe o FSH. Por quê? Porque o FSH estimula os folículos. Se ocorrer uma inibição do FSH, outros folículos não irão passar por um processo de maturação durante o ciclo menstrual. Então é apenas um folículo que sofre a maturação. Em seguida, nós vamos ter agora a ação de um outro hormônio da hipófise. Observem, a hipófise agora produz o LH. Esse hormônio ajuda no processo de maturação do folículo, ocorrendo então agora a liberação do óvulo. Então ele estimula a ovulação, a liberação do óvulo. Observem que isso está acontecendo na metade do ciclo. Nós temos um ciclo de 28 dias, então no 14º dia é onde nós vamos ter a eliminação do óvulo, que vai esperar o espermatozoide para ocorrer a fecundação, ou não. Após o 14º dia, o que nós vamos ter no ovário? Após a liberação do óvulo, nós vamos encontrar as células foliculares que restaram, que é chamado de corpo lúteo ou corpo amarelo, que passa a produzir um hormônio conhecido como progesterona. Então o ciclo menstrual ele tem 28 dias. Primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. Lembrando que na metade do ciclo, 14º dia, é o dia da ovulação. Então é o dia fértil da mulher. Nesse 14º dia, o óvulo vai ser liberado e ele vai aguardar o espermatozoide, ocorrendo ou não a fecundação. Então, após o 14º dia, o útero agora está muito mais proliferativo, está muito mais desenvolvido, devido à produção da progesterona e do estrógeno pelas células do corpo lúteo, do corpo amarelo. Então, nós vamos ter o desenvolvimento do endométrio, o desenvolvimento de vasos sanguíneos para abrigar o possível embrião, se ocorrer, obviamente, a fertilização. Então, agora vamos acompanhar as modificações no útero, como vocês vão observar a ação dos hormônios no desenvolvimento do útero. Então, observem, o endométrio, do primeiro dia da menstruação até o 14º dia da menstruação, ele vai se desenvolvendo. Vai ocorrendo aí a proliferação das células do útero.
14º dia, após a ovulação, observem que existe um desenvolvimento ainda mais acelerado do endométrio, acelerado pela progesterona e também pelo estrógeno. 28º dia, como não ocorreu a fecundação, nós vamos ter uma queda da progesterona devido à regressão do corpo lúteo e com isso nós vamos ter a descamação do útero. Então, nós mostramos um ciclo menstrual de 28 dias. Lembrando que o 14º dia é o período fértil da mulher. Na verdade, é o dia fértil da mulher. E como o óvulo ele tem de 24 a 48 horas de durabilidade, então nós vamos ter aí um período fértil de mais ou menos 3 dias antes do dia da ovulação e 3 dias após o dia da ovulação. Lembrando que esse ciclo, em algumas mulheres, ele pode ter 30 dias, 35 dias. Agora, o ciclo menstrual, ele é muito importante, principalmente os hormônios produzidos pela hipófise e os hormônios produzidos também pelo ovário, você não pode esquecer. Então, sempre dá uma estudadinha, porque isso é muito importante para o vestibular. E eu vou aguardar você para a nossa próxima aula de Biologia. Até mais, pessoal!